E a fala do Moraes e do Gonê prova isso. Por quê? Porque eles têm que ficar arrumando justificativas para condenação. Isso não existe. A frase do Nosso Senhor: os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. É isso. Até quando? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: ignorem esse julgamento. Vamos pensar no Brasil. Se Bolsonaro for encarcerado, vai sair do cárcere. Não podemos deixar Bolsonaro morrer e voltar com tudo. Porque é assim que o comunista pensa. Eles passaram por isso. Eles não ficam cabisbaixo, tristinho, chorando na internet. Olha a força que esses canalhas têm. E a inspiração desses caras é Lúcifer. Eu não estou brincando. Se você quiser entender qual é a ligação do marxismo com o satanismo, bota assim, ó, livro, marxismo, satanismo. Você vai ver. Tem 2 ou 3 livros só aqui nos Estados Unidos. Como é que a inspiração de pessoas que não são inspiradas por Lúcifer vai ser desânimo, tristeza, cabisbaixo, ficar choramingando? Se os caras que são inspirados por Lúcifer, né? Como é que é a frase do Nosso Senhor? Quando ele fala, olha lá aquele cara lá, ele pegou, ele soube fazer o cálculo. Às vezes, a frase do Nosso Senhor: os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. É isso. Até quando? Aqui já falou lá, Lucas 17. Até quando a gente vai ficar nesse comparativo? Os satanistas sabem esperar, sabem pensar, sabem se organizar, só que eles não pensam nas próximas eleições, eles pensam na mudança de longo prazo. Nós que pensamos na eternidade, nós que pensamos na imortalidade da alma, nós que pensamos no melhoramento do país para a nossa posteridade, ou seja, para os nossos filhos, netos e bisnetos, vamos ficar tristes e desanimados por uma derrota? É dia de derrota, sim, não vou mentir para vocês, não. Mas isso tem que se converter em planejamento. Como que nós vamos reverter essa situação a partir de agora? Como que nós vamos contar todos os absurdos do julgamento de Jair Messias Bolsonaro no futuro, quando ele estiver livre? É assim que os comunistas pensam. Por isso que eu disse, hoje marca 2 visões de mundo. É uma unidade de medida, né? Como é que nós vamos colocar na balança homens que matam, assassinam, derrubam aviões, helicópteros, mandam o narcotráfico matar filho de político para poder fazer coerção? Homens que usam testemunho de vítimas que estavam com medo de ir para a cadeia como confissão, o que anula a confissão. É bom lembrar isso. Código de Processo Penal. O Alexandre de Moraes está usando agora, nesse exato momento. 800 pessoas. 800 pessoas disseram: não, eu me considero culpado por um crime que não cometeu. Eu ia citar isso agora. E aí ele vai usar isso. Então, esse é o tipo de gente... Ele já usou isso. Esse é o tipo de gente que está do lado de cá. Aí as pessoas que são honestas, que sim estão sendo vitimadas, não vão ter ânimo para poder se inspirar e lutar contra esses caras. Não contem comigo para o desânimo, não contem comigo para ficar choramingando, não contem comigo para ficar cabisbaixo, não contem comigo para lutar. A gente tem que sair dessa lógica da eleição. E é quando você sai dessa lógica da eleição, nós tivemos o exemplo esse ano. O que acontece? Exatamente o que o Eduardo Bolsonaro conseguiu. Por que ele conseguiu uma lei magnífica no ministro do Supremo Tribunal Federal? Primeira vez na história do Brasil. Por que ele conseguiu isso? Porque ele renunciou à possibilidade de concorrer à eleição ou não. Ah, quer dizer que ele não vai concorrer? Não sei, mas a questão é, ele está disposto a não conseguir concorrer à eleição. E a partir daí você ganha uma força que ninguém consegue te parar mais. Então fica muito, eu diria, a derrota, né, que é não é o fim da guerra, tá, gente? É uma batalha, né? Ela traz esse ensinamento. E é o que o Alan falou. Agora não é hora de esmorecer, ao contrário. Agora é a hora de mostrar ainda mais a canalice dessas pessoas. O Lacombe acabou de falar aqui, trazendo vários dados. Esse acordo de não persecução penal, ele é uma vergonha. É típico de torturador. Porque você não tem nada contra a pessoa, você não tem uma acusação ali que seja específica contra aquela pessoa, você já deixa entender que ela vai ser condenada. Olha a crueldade
e a ilegitimidade dessa coisa. E aí a única opção, então, que ela tem para não ser condenada injustamente é assinar esse acordo e assumir uma culpa de algo que ela não fez. Pode até ser que alguma pessoa ali tenha realmente invadido e quebrado, né, patrimônio público, mas não é atentado, violência contra o Estado Democrático de Direito. Isso não existiu, isso não foi provado. Organização criminosa armada. Pois é, sem armas, né? A organização criminosa armada sem armas. Ou seja, isso não existiu. E a fala do Moraes e do Gonê prova isso. Por quê? Porque eles têm que ficar arrumando justificativas para a condenação. Isso não existe. Isso não existe. Um juiz, quando ele vai condenar a partir das provas apresentadas. Então ele vai falar, aqui está a prova que o fulano fez, tá, aqui ficou demonstrado, acabou. Ele não vai ficar dando aula assim, não, olha, se eu não condenar, pode ser que outras pessoas interpretem que isso é uma permissão oficial para a tentativa de golpe. Não faz o menor sentido. Você não pode condenar alguém pensando no que outra pessoa vai pensar. A condenação, ela se dá diante das provas apresentadas. O problema é que não há provas. Esse é o problema. Então você tem que criar uma série de subterfúgios para tentar convencer a opinião pública do motivo daquele julgamento. Então,